Hoje é o dia 10 do nosso devocional, Uma Vida com Propósito. Agora eu vou te perguntar, nós estamos no dia 10, o que você já aprendeu sobre propósito? O que você já conseguiu transformar na tua vida desde que você começou a ouvir sobre propósito? Se você está chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você vai assistir, eu quero te convidar. Vai na playlist e assista os outros 9 vídeos que já estão lá. Por quê? Porque uma vida com propósito, cada vídeo ele vai te dar um insight para você conseguir aprender mais e desenvolver essa nova percepção na sua vida. Então agora vamos juntos falar sobre o nosso tema de hoje, que é a essência da adoração. Então a gente já falou no vídeo 9, no dia 9, sobre adoração, que existem várias formas da gente adorar a Deus. Só que aqui nós vamos entrar mais profundamente em alguns temas. E eu te convido a ficar junto comigo até o final. Sempre no final do vídeo a gente tem um encontro mais direto com como que a gente vai influenciar a nossa vida a partir da percepção de criar um propósito para ela. Só que não é a gente que cria, né? Pelo que a gente já desenvolveu. Deus ele já deu e já entregou um propósito para cada um de nós. Mas a gente precisa clarificar, entender qual é esse propósito para poder seguir nele. E isso é uma decisão. Então vamos lá. A essência da adoração está em render-se. Será que você consegue se render profundamente a algo? Rendição é uma palavra tão mal vista quanto submissão. Submissão, sim, ela está na Bíblia e existem muitas pessoas que interpretam de forma negativa a submissão. Mas hoje a gente não está aqui para falar sobre submissão. Mas se você quiser um conteúdo sobre submissão, deixa aqui no comentário que eu vou pegar esse conteúdo e vou fazer mais para frente. Então vamos lá. Quando a gente está falando sobre sobre render-se, nós estamos falando sobre perda. E ninguém quer perder, né? Eu vou me render, né? Pense ali quando a gente está falando sobre bandido, né? Você precisa se render à polícia. Ou seja, acabou com a tua liberdade. Agora você se rendeu e você vai ficar preso, né, ao que você se rendeu. Então, não é nesse sentido, mas também é nesse sentido. E calma, acompanha, que você vai conseguir entender o que eu tô querendo dizer. Capturados, eles se rendem às autoridades. Sim, isso a gente já entendeu. Só que numa cultura competitiva, que é a que a gente vive hoje, falar em se render é quase uma afronta, né? Nossa, tá louca essa pessoa. Mas agora, nós vamos entender o se render de uma forma diferente. E é isso que eu quero que você preste bem atenção. Render-se não é inconcebível. Inconcebível é você aceitar viver uma vida que não é sua. Vencer tudo significa o que para você? Porque se você entender o que significa vencer e o que significa render-se, por isso que é importante você ficar nesse vídeo e acompanhar até o final. Porque aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Não adianta tomar uma decisão precipitada neste momento. Tem que acompanhar. Vamos lá, vamos fazer um comparativo. Vitórias, sucesso, triunfo, conquistas. Isso são palavras que estão no nosso cotidiano e é o que nós buscamos, todos. Agora, pense na essência da adoração. Ela é um pouco diferente. A essência da adoração traz 4 palavras para você: complacência, submissão, obediência e rendição. 4 que nós aprendemos aqui no mundo e 4 que a palavra nos ensina através da Bíblia. Quando a gente se entrega e se rende, tem que ser por amor.
O livro de Romanos, ele fala que Paulo nos convida a entregar nossa vida inteiramente a Deus. Inteiramente não é uma parte, não é só um pedaço, não é só no domingo, não é só no sábado, que muitas vezes a gente cria o hábito de vou ir na igreja no sábado, vou ir na igreja no domingo, e aí a gente acha que aí está resolvida a nossa vida. Não é bem assim. Mas agora eu quero deixar para você, para a gente aprofundar esse assunto, 3 barreiras que impedem a nossa rendição. E isso vai te ajudar a clarificar o porquê, quais são os sentimentos que estão internamente em você, que fazem você negar a rendição, ou seja, negar a complacência, a submissão, a obediência e a rendição a Deus. E sim viver o teu desejo de vitória, de sucesso, de triunfo, de conquista. Então vamos lá. Posso confiar em Deus? Será? Quanto você acredita nisso? Só se rende quem confia. E só consegue confiar quem conhece. Você não tem como confiar em alguém que você não conhece. Agora, se você conhecer a pessoa, se você entender, se você se aproximar dela, você viver ali ao lado dela, você sabe se você pode confiar naquela pessoa ou não. E na Bíblia diz assim, que o Senhor, Ele é bom com você, está sempre nos olhando, se preocupa com cada detalhe e tem planos bons para nós. E que Ele nos perdoa. E uma prova disso é a entrega de Jesus Cristo lá na cruz, onde Ele foi crucificado e morreu por nós. Então ali Ele gerou um ato extremo de amor por nós, de rendição a Deus e nos permitiu confiarmos ainda mais nele. Como é que eu não vou confiar de todo o meu coração em alguém que se entregou pela minha vida, pela minha salvação? Certo? Então, a primeira das 3 barreiras que impedem a nossa rendição é o fato de você não confiar totalmente em Deus. Você não confiar plenamente e acreditar nos planos dele para sua vida. Então, só retomando que para você se render e confiar, você precisa conhecer. Então, se você começar a conhecer mais, ler mais a palavra dele, você vai conhecer e isso vai fazer você confiar mais nele. E assim você quebra a primeira barreira que te impede de se render a ele. Admitindo nossas limitações. O que acontece aqui? Orgulho nos impede de admitir as nossas limitações. Existem coisas que eu não consigo fazer, que para acontecer só Deus mesmo vindo ali dizendo, vai que agora dá, certo? E assim é você também, todos nós temos limitações. Não admitir que somos criaturas e não controlamos todas as coisas, isso nos afasta de Deus, isso nos gera orgulho. Então a gente tem aquela tendência de ser como Deus. Então a gente quer o quê? A gente quer ter domínio, a gente quer fazer pelas nossas próprias mãos muitas vezes. E muitas vezes isso não vai acontecer. E quando a gente está falando sobre o propósito, se ele é de Deus, ele só vai te entregar se você confiar nele e se você tiver a noção do que é teu e do que é só ele que faz. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse na nossa vida. O que acontece? A gente quer tanto controlar tudo e todos à nossa volta, que nada aconteça de errado, que nada falhe, que nós sejamos assim extremamente bem-sucedidos em tudo, que esse excesso de controle, ele nos dá estresse, ele nos dá ansiedade. E é por isso que muitas vezes a gente está ansioso, a gente está estressado, porque a gente não consegue controlar os problemas que aconteceram, as falhas que nós cometemos, os erros que nós cometemos no passado. Tem como resolver? Sempre tem. Por isso que quanto mais você confiar no Senhor, mais você acredita que Ele pode todas as coisas, inclusive resolver o que você não consegue resolver. Então, quando nós confrontamos
nós nos confrontamos com as nossas limitações e nós reagimos com irritação, com raiva, com ressentimento, e nós queremos ter tudo e fazer tudo, e nós olhamos para os outros e aí nós sentimos inveja, nós sentimos ciúme, nós sentimos autopiedade. Então, nesse momento aí você está cada vez mais se afastando, né? Você está só crescendo o teu orgulho, porque aí você só fica, ou você cresce o teu orgulho a ponto de você se achar melhor e super poderoso, ou você começa a ter ciúme e raiva do que os outros estão conquistando e do que você não está conquistando. Então tenha o entendimento de que se você aceitar as tuas limitações, você se torna menos orgulhoso e você se torna uma pessoa mais equilibrada, porque Deus ele vai te dar esse equilíbrio, Ele vai te proporcionar isso. Porque quando você começa a entregar mais para Ele o controle da tua vida, você tira esse controle de você. E aí quando você tira de você, isso te dá um alívio, porque o peso passa a ser dele e não teu. Rendição, então, ela é o quê? É sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Quando você compreende, né, que existe um trecho na Bíblia que fala que nós somos um vaso na mão do oleiro, ou seja, ele vai nos lapidando, ele vai nos ajustando, ele vai nos preparando para que nós sejamos o melhor vaso, né? E a gente começa ali feito barro e a gente vai sendo construído e lapidado com o passar do tempo. Só que para ser lapidado você precisa passar por processos, você precisa passar por desafios, senão você não pode ser lapidado. O vaso é a mesma coisa, tem que ter o movimento ali, senão não lapida o vaso. Então, se você quiser sacrificar a sua vida e você quiser sofrer, porque todo vaso sofre, mas você ter o entendimento de que este processo é necessário para que algo novo aconteça na tua vida, algo extraordinário aconteça, e você se permitir ser mudado, e você não querer comandar esse acontecimento, e você utilizar e você pensar assim: se eu tô sendo lapidado, existem coisas ali que eu só vou saber lá na frente. Por isso que muitas pessoas, quando estão sendo lapidadas, muita coisa se revela, né? Por exemplo, assim, eu por muito tempo fui dita como tímida, e quando eu passei e comecei a passar pelo processo de lapidação, né, de fazer esse vaso novo, eu fui redescobrindo que eu nunca fui tímida, talvez, mas talvez situações me levaram a ser tímida. Isso é só um exemplo para você entender que para algo novo acontecer, para algo muito melhor acontecer, e para que as nossas características singulares, aquilo que Deus deu só para você e deu só para mim, para que elas apareçam, outras precisam ser retiradas. Muitas vezes vai ser preciso fazer um vaso inteiro novo, desmontar todo aquele e criar um novo. E aí, isso é render-se, você se render a esse processo que Deus quer fazer na tua vida. Então, quanto mais nós deixamos que Deus assuma o controle, mais autêntico nós nos tornamos, porque aí a gente vai ficando mais parecido com o que Deus nos fez para ser. É quando eu me entrego que a minha personalidade, ela começa a ser dele. E pela primeira vez eu começo a ter a minha própria e real personalidade. Porque até então, se a gente não passar pelo processo de aprendizado que só o Senhor nos dá, de sabedoria, de discernimento, a gente tem a nossa personalidade muito baseada em tudo que nos foi dito, em tudo que nos foi imposto. E aí a gente perdeu um pouco dessa personalidade que a gente nasceu com ela, né? E aí
é que quando Deus está trabalhando em você, Ele vai trazendo à tona a tua autenticidade, Ele vai trazendo à tona quem você realmente nasceu para ser. E Ele vai te revelando, como nós já falamos em outros vídeos, e se você tá aí até agora e você não assistiu os outros vídeos, volta lá, tá? Mas Ele começa a acender em você os teus dons, os teus talentos, e você começa a se transformar em realmente uma nova pessoa, porque aquela nova pessoa ela vai ser puramente ela, o mais real da personalidade dela. É uma pessoa que se sente realmente livre, sabe, para ser quem ela é, para expressar as coisas como ela realmente acredita que são. Então a rendição ela se manifesta na obediência e na confiança. Você precisa confiar e você precisa obedecer. Obedecer porque você vai passar por processos. E passar por processos é obediência. Ser obediente é acreditar. Eu entreguei minha vida, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu vou obedecer ao que o Senhor tem me pedido para fazer, para abandonar, para me transformar. Aí eu vou citar aqui para você algumas das pessoas que passaram por essa transformação. Então, que obedeceram, né? Sinônimo de obediência mesmo. Pedro, ele estava pescando. E aí, quando ele foi abordado pelo Senhor, o Senhor disse assim, volta lá e pesca mais uma vez. E ele disse, mas eu já passei a noite, mas porque o Senhor está pedindo assim, eu vou ir lá e vou fazer. Ou seja, ele obedeceu. E porque ele obedeceu, surgiu um monte de peixe no barco dele. E surgir um monte de peixe no barco dele resolveu todos os problemas que ele tinha. E o aproximou de Jesus. Abraão saiu da terra. Deus mandou, ele obedeceu conforme lhe foi dito. E quando ele saiu da terra, ele não sabia para onde ele ia. Simplesmente o Senhor disse, sai da tua terra e da tua parentela. Ele foi lá, pegou as coisinhas dele e foi. Ana gerou o seu filho. Maria, o milagre. Uma virgem deu à luz. José confiou no propósito de Deus. Olha só, a Maria e o José, né? Você já pensou no José? Então, ele teve que confiar no propósito que Deus tinha para a vida dele e da Ana. E aí ele aceitou viver o propósito. E confiou que aquilo era verdade. Então, renuncie o controle da sua vida. Não tente segurar tudo, não tenta controlar tudo. Quanto mais você tentar controlar, mais dificuldade você vai ter na tua vida. Mais estresse, mais ansiedade, mais depressão, mais tudo. A Bíblia ela diz, entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Calma, paciência, o tempo que você está contando no relógio que as coisas não aconteceram como você quer que aconteçam, é o teu tempo, não é o dele. Não é o dele, que fique claro, não é o dele. Você se entrega e seus relacionamentos se destacam. Você não pressiona mais os outros, não exige seus direitos e nem se porta de maneira egoísta. Eu quero que você fique bem atenta a isso. Os teus relacionamentos eles vão ser transformados a partir do momento que você entregou a tua vida ao Senhor e você aceitou passar pelo processo e você se rendeu ao processo. Por quê? Porque às vezes a gente coloca no outro, é culpa do outro, o outro deveria ter feito isso, o outro deveria fazer isso, o outro deveria me amar assim, o outro deveria me isso, me aquilo, me aquilo. O outro. A partir do momento que você se rendeu aos propósitos de Deus, você começa a ter domínio sobre você e você começa a esperar menos dos outros. Porque tudo vem de Deus, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Então, se você acreditar que é Ele que está movendo as coisas na tua vida, você vai deixar que Ele faça. E para isso, teus relacionamentos eles vão se tornar melhores. Você vai ter mais confiança, você vai conseguir não sobrecarregar os outros também, não cobrar tanto dos outros, não exigir tanto dos outros. Você vai ser menos egoísta, você vai se tornar uma pessoa melhor.
Outro trecho bem importante é: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, onde que está o teu tesouro? O que é mais importante para você hoje? O que você dorme e acorda pensando? O que você está perseguindo veementemente? É ali que está teu coração. Vou desligar o ar aqui. Jesus, ele orou assim: Pai, tudo é possível, e afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Esse trecho está na Bíblia e representa quando Jesus foi orar pedindo que Deus talvez o livrasse da cruz. Só que perceba a oração dele: Pai, tudo é possível, ou seja, eu sei que tudo é possível para ti. Agora, afasta de mim esse cálice. Eu, Kátia, falando: afasta de mim esse problema, eu não quero ter mais esse problema. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Porque muitas vezes o problema que veio para tua vida, ele é um problema para te levar para outro nível de fé, outro nível de pessoa, de relacionamento com Deus. É para realmente te tornar melhor. Não existe melhor forma de você treinar alguém, de você capacitar alguém, do que quando ela vence um processo. Quando eu venço qualquer processo, isso me dá uma autoridade sobre aquilo tremenda. Quando as pessoas são forjadas na batalha, as pessoas se tornam mais fortes, mais espertas, mais competentes. Isso é em tudo na tua vida. Pode parar para perceber. Se a vida foi muito fácil e generosa e maravilhosa, você é uma pessoa que não descobriu todo o teu potencial. Agora, quando você é colocado em vários desafios, ali você desperta para o teu potencial máximo, para coisas que você nem imaginava ser capaz de fazer. Então, render-se é uma intensa guerra contra a nossa própria natureza egoísta. Essa frase ela é bem importante. E a bênção de se render, ela, em primeiro lugar, te faz se sentir em paz. Em segundo lugar, você vivencia a liberdade. Você se sente livre. Você vive livre. Você vive de opressão dos outros. Você vive afastado da necessidade de aprovação do outro. Em terceiro, você experimenta o poder de Deus na sua vida. Se você quer viver o extraordinário, se você quer que Deus mobilize algo na sua vida, render-se é o caminho. Tentações persistentes e problemas avassaladores, eles podem ser derrotados por Cristo quando entregues a Ele. Mas aí você precisa entregar, confiar, se render e viver o processo. A batalha de José em Jericó foi esmagadora a vitória. E eles conquistaram a terra prometida. Isso é o que é se render à vontade do Senhor e confiar na vontade do Senhor. E a melhor forma de viver com o tempo, todos nós vamos ter que se render a algo. Então a melhor forma que a gente pode viver a nossa vida é nós se render a Deus. Porque se nós não se render a Deus, nós vamos se render a um vício, a comparações, a opiniões, a expectativas dos outros, ao orgulho próprio, ao medo, ao dinheiro, à luxúria, ao rancor, ao ego. Tudo isso aqui, ou você vai se render a isso, ou você vai se render a Deus. Porque quando uma pessoa ela se rende a Deus, ela está entregando sua vida a Ele, ela vai se afastando de tudo isso que eu falei para você. Da opinião dos outros, das expectativas dos outros, dos seus medos, do dinheiro, da luxúria, do rancor, do ego. Tudo isso fica
em segundo plano, porque em primeiro plano você se rendeu ao Senhor. Lembra que já falamos sobre isso. Você foi feito para adorar a Deus. E se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas às quais entregará a sua vida. Isso é só um reforço para o que eu já falei. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não ficará livre das consequências. Então, as consequências elas vão vir, né? Se você for escravo, né, do rancor, a consequência vai vir para a tua vida. Se você for escravo do medo, a consequência vai vir, ou seja, você não vai realizar tudo que era para você realizar na tua vida. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo, sua teimosia, seu orgulho obstinado e sua ambição. É tudo você. Resumindo, o problema da tua vida é você. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado nos planos pessoais. É mais ou menos assim, você sai da cadeira do motorista, você vai para o banco do carona e você bota Jesus ali como motorista da tua vida. Você entrega o controle para ele e você fica do lado. Você vai continuar fazendo as tuas atividades, fazendo tudo, entregando a Deus, adorando a Deus, tudo da melhor forma, mas as preocupações, os medos, você entrega para Ele. Os problemas, você entrega para Ele. Ao momento da rendição e também a prática da rendição. O que isso daqui significa, né? Nada sobre o controle de Deus pode ficar descontrolado. Nada. Se você entregou a tua vida nas mãos de Deus e você achar que está descontrolado, que as coisas não estão acontecendo como era para acontecer, fica calmo. Você entregou, você tem que viver o processo para que tudo melhore. Porque nada fica descontrolado nas mãos dele. E aí vamos pensar assim, como é que eu vou me render? Existe um momento que você vai formalizar isso, você vai dizer, né? Senhor, eu me rendo a Ti neste momento e que seja feita a Tua vontade sobre a minha vida. Eu quero seguir os Teus passos, eu quero seguir os Teus planos, eu quero seguir a vida que o Senhor quer que eu construa, o propósito que o Senhor me deu aqui na terra, eu quero cumprir ele. E aí, não basta você só fazer esse momento de rendição, mas você vai ter que fazer essa rendição diariamente quando você for colocado e confrontado com situações que você queira se render a outra coisa a não ser a Ele. E isso vai acontecer a vida inteira. Essa rendição diária vai ter que acontecer sempre. E agora, aqui, nós já estamos finalizando o nosso vídeo e eu quero te convidar, então, primeiro, para se inscrever no canal e para continuar acompanhando esses vídeos. Faça os 40 dias junto comigo, que eu tenho certeza que a tua vida vai ser transformada e que você vai, sim, estar mais próximo de Deus e mais próximo do propósito que Ele tem para a tua vida. E eu quero te convidar agora, nesse momento, para você pensar. Você quer se render realmente à graça e ao amor e à sabedoria que só Deus tem para te dar? Se você quer, você vai fazer isso que eu vou te falar. Você vai conversar com Deus e você vai falar com Ele. Você vai dizer assim: Senhor, então, eu tenho tais e tais e tais problemas, eu estou com essa e essa dificuldade, eu talvez não tenha a compreensão total do que eu estou fazendo agora, mas eu peço que o Senhor me dê essa sabedoria e esse discernimento para que eu entenda o que eu estou fazendo agora e eu verdadeiramente consiga me render ao Senhor. Para que o Senhor faça o melhor pela minha vida, para que minha vida siga os planos que o Senhor tem para mim. Isso não é qualquer coisa, isso é grande coisa nos ouvidos do Senhor. Faça com o coração verdadeiro, com o coração disposto a passar pelas dificuldades até
que você encontre quem você realmente é, você seja mais autêntico, você seja mais verdadeiro consigo mesmo e você ame mais a Deus. E seja mais obediente também. E assim a gente vai encerrar o nosso dia 10 com muita força, com muita gratidão a Deus que está nos possibilitando ter esse encontro, tá? E eu creio assim que não são palavras soltas ao vento, não é qualquer vídeo, é um vídeo para você guardar no teu coração, guardar na tua alma e colocar ele em prática na tua vida. Coloca ele em prática hoje ainda. Faça isso, tire uns minutinhos para você conversar com Deus hoje. E é isto. Tenha um excelente dia. Aproveite e desfrute da sua vida. Mas desfrute da sua vida ao lado do Senhor, porque eu tenho certeza que dessa forma a tua vida vai ser transformada em algo maravilhoso. E você vai sentir paz, liberdade e força para passar e suportar por todas as dificuldades que possam vir. Com carinho, até o dia 11.